Olá, boa noite a todos. Vamos esperar alguns minutos para as pessoas irem entrando na live. Eh, Essa é a nossa apresentação sobre habilitação de russo na Letras USP. Peço que aguardem alguns momentos para a gente começar a nossa atividade, tá bem? Boa noite, as pessoas que vão chegando, sejam muito bem-vindas. Todas as pessoas são muito bem-vindas aqui nesse espaço. A gente fica feliz de vocês estarem por aqui, tá bem? Bom, eu sou o Guilherme, faço parte da gestão do CAEL desse ano, a gestão Balalaica. Também faço parte do coletivo Cláudia da Silva Ferreira, que é o coletivo negro do nosso curso. Falo diretamente de terras cuspianas. Estou aqui dentro do curso na cidade universitária. Então, tenho o prazer de dar início aí à nossa mesa sobre a habilitação do russo. Hoje, aqui conosco, temos o professor Bruno Gomide, a nossa colega Flávia, o nosso colega Leonardo e o nosso colega Yuri. São, são lá do Russo, uma habilitação que acontece na manhã, né, pessoal? E vieram compartilhar um pouco com a gente a experiência desse curso. Gostaria de dar um recado, né? É que essa semana de habilitações tem um presentinho, que é um cupom de desconto de 20% na editora 34. Então, quando vocês forem fazer a compra de vocês, usem o nosso cupom de desconto, que é KAEL, e ganhem 20% de desconto. E só para alertar e tranquilizar também, coisas distintas numa mesma ação, né? É, a nossa semana de habilitações vai ser em 2 semanas, na verdade, e a programação da próxima semana a gente vai soltar nos próximos dias. Então, fiquem tranquilos que todas as habilitações terão mesas, tá bem, de apresentação. Professor, eu deixo a fala com o senhor para o senhor começar a sua exposição, tá bem? Tá bom, Guilherme, obrigado, né? Começo agradecendo o convite do CAEL. Para mim é sempre um prazer falar sobre a habilitação do russo. E como esse tempo inicial é curto, eu vou fazer inicialmente uma rápida apresentação histórica do curso, né? Eu acho importante as pessoas que estão interessadas, cogitando o russo, mas saberem que é um curso antigo na universidade, não é uma coisa que começou ontem, né? É um curso que tem 60 anos, aliás, está fazendo 60 anos agora, né, em 2021. O russo na USP começou a ser ensinado inicialmente como um curso livre, né, e a partir de 64, de 63 para 64, ele foi transformado num bacharelado, num curso regular. Tá? Então, esse é um curso que tem muitas décadas de existência. Na verdade, a criação desse curso faz parte uma movimentação internacional, tá, que tem vários contextos, várias motivações. Uma motivação de criação de cursos de russo pelo mundo, tá, ou de fortalecimento de cursos que já existiam. Tá. O contexto internacional é do lado, digamos, do lado soviético, tá, o chamado degelo, tá, ou seja, a desestalinização da União Soviética em fins dos anos 50, que possibilitou um fluxo maior de pessoas, de visitantes, de estudantes, viajantes, um intercâmbio maior de ideias e, portanto, uma possibilidade maior de se estudar a União Soviética e, dentro dela, a cultura e a língua russa. E fora da União Soviética, foi o impacto gerado principalmente pela corrida espacial. Vocês sabem que no final dos anos 50, a União Soviética coloca o primeiro objeto feito por mãos humanas no espaço, o simpaticíssimo satélite Sputnik,
né? E logo em seguida os primeiros seres vivos, né, animais inicialmente, né? O cachorro, a nossa heróica cadela Laika, que infelizmente, né, não voltou com vida do experimento soviético, mas outros animais enviados em seguida voltaram, né, com sucesso, e inclusive, especialmente, o nosso glorioso Gagarin, né, Yuri Gagarin, que foi um acontecimento mundial, né, e ajudou a gerar dinheiro, interesse, financiamento, enfim, para se estudar, né, estudar russo. Então, esse é o contexto internacional, e vários cursos foram criados, inclusive outros no Brasil, né, mas o da USP, naquele momento, pelo menos, foi o único que vingou. Em fins dos anos 60, criou-se na Federal do Rio de Janeiro, em pleno AI-5, vejam só, a coragem do pessoal lá do Rio, conseguiu se criar um curso de russo também na UFRJ, que, junto com o da USP, são os dois únicos bacharelados em língua russa do país. Então, esse curso de russo tem uma trajetória, uma existência antiga, né? Ele já produziu muita coisa de valor, muita bibliografia, estudos, livros, artigos, né? Formou muita gente ao longo do tempo, tanto na graduação quanto na pós-graduação. A pós-graduação é um capítulo à parte, não sei se vai dar tempo de comentar aqui nessa apresentação inicial, mas é uma pergunta que pode ser feita, algo que podemos discutir na sessão de discussões. Tá? O curso de russo ele teve um grande representante, inicialmente, que foi a figura-chave da trajetória desse curso ao longo de algumas décadas. Depois houve outros assistentes, professores formados, claro, que compuseram o corpo docente, mas, de forma geral, o símbolo maior, né, do curso de russo foi um grande professor, ensaísta, tradutor, né, que é um grande pioneiro e responsável pela transformação do estudo de russo no Brasil em uma atividade realmente de nível profissional, né, coisa que não era antes, né, da sua chegada. Eu estou me referindo ao Boris Schneiderman, né, que é enfim, intelectual muito conhecido. Quem já leu a literatura russa no Brasil, em tradução, já passou, né, pelos escritos do Boris de alguma maneira. Ele teve uma vida muito interessante, muito longa, morreu com 99 anos, há 5 anos, em 2016, e foi uma figura, portanto, chave, né, do curso de russo, da USP, de maneira geral, né, e da inteligência, né, paulistana e brasileira. O curso de russo ele surge inicialmente muito integrado, né, à teoria literária, né, à linguística e aos estudos de tradução. Essas três coisas já, de certa maneira, se articularam com o curso de russo desde a sua origem, muito em função dos interesses, né, próprios do Boris Schneiderman, em contato com o ambiente, né, mais geral da universidade, em parceria com, claro, com outros desenvolvimentos paralelos nesse sentido, mas essa marca do curso, de certa maneira, que está lá nos primórdios, nos anos 60, ela se manteve, né, durante muito tempo e continua ainda dando um certo tom, né, desse curso até hoje. Então, há uma preocupação teórica bastante considerável, né? Há, inclusive, muitos materiais usados, né, como referência no curso, eles foram traduzidos, né, materiais teóricos traduzidos pelo pessoal da casa, digamos, ao longo dessas várias décadas, e a questão da tradução sempre ocupou um centro, né, das preocupações do curso de russo. Então, os estudantes interessados em participar, né, em se integrar a esse curso, eles certamente vão ter bastante, né, desse contato com o universo tradutório. O curso ele
Historicamente, foi algo procurado dentro da universidade, da área de letras, né? E principalmente dos anos 2000 e pouco para cá, ele cresceu muito, né? Aumentou muito o número de interessados na graduação, na pós-graduação também, né? O que, de certa maneira, reflete e, ao mesmo tempo, alimenta um crescimento muito considerável do mercado editorial de literatura russa no Brasil, né? Você tem, a partir do comecinho da década de 2000, há uma nova onda, né, de interesse, né, por tradução de literatura russa e de tradução direta do russo. Até então, com exceção do Boris Schneiderman, né, de algumas outras iniciativas já ligadas à USP em geral, mas não só, né, não apenas restritas à USP, a literatura russa no Brasil, historicamente, né, era lida em traduções indiretas, a partir, sobretudo, do francês, né, quando não era lida diretamente em francês. É o caso dos leitores mais antigos, do começo do século XX, que não dispunham de traduções brasileiras, em geral, liam em traduções diretas, porém para o francês. Então, a partir dos anos 2000, e aí tem alguns marcos nesse sentido, e as traduções do Paulo Bezerra, né, para a editora 34, mencionada aqui pelo Guilherme, né, com o desconto, né, no começo da conversa, e elas foram fundamentais nesse sentido. Tá? Então, há um crescimento muito grande do mercado editorial, há um crescimento do curso de russo, é um pouco o ovo e a galinha. É difícil saber o que veio primeiro, é mais plausível falar de um desenvolvimento, um abastecimento mútuo. Tá? Então, o curso ele aumentou muito a procura por essa habilitação. Recentemente, momentos pré-pandêmicos, a habilitação chegou a ser uma das mais disputadas. Houve um ano até que ela foi a mais concorrida. Tá? Eu confesso que eu não sei nos últimos 2 anos como foi o processo, mas ela andava muito disputada. Tá? E de 2 ou 3 anos para cá, nota-se em nível de pós-graduação um decréscimo do interesse, da procura. Pode ser algo mais conjuntural, pode ser uma tendência de mais longo prazo, ainda é cedo para dizer. Mas o que se nota, pelo menos na pós-graduação, é que houve uma diminuição do número de estudantes interessados por vários motivos. Bom, não vou me estender muito, como eu falei que não ia, podemos deixar para depois, mas tem a ver com o fim do programa autônomo do russo. Ele foi incorporado na sua pós-graduação a um outro programa mais geral, o Letra, que foi construído para juntar linhas e professores de várias áreas, e também com a situação geral do país, né? Acho que talvez tenha se refletido no temor, né, de muitos possíveis estudantes de pós-graduação em se integrarem a uma área tão particular, né, tão específica, em um momento delicado, periclitante da história do país. Podemos voltar a isso. Quanto o dia a dia das matérias, eu vou passar por isso mais ou menos rápido, porque sei que os colegas vão falar do assunto. Né? Há um conjunto de matérias de língua, né, e de literatura. Né? Na área de literatura e cultura, a gente tem prosa russa, né, poesia, teatro russo, introdução à literatura russa, cultura russa e crítica literária russa. Tá? Agora, se não me esqueci de nenhuma, tá? São essas as matérias no eixo de literatura e de cultura. A habilitação ela é oferecida de manhã, como foi dito aqui no início, mas há algumas optativas oferecidas à noite. Tá? Então, é possível fazer alguma coisa como optativa à noite. Perspectivas de mercado, né? Foi algo que sempre aparece nas perguntas,
nas dúvidas. Acho que os colegas e as colegas que vão falar depois podem comentar um pouco mais, né? O que eu diria só para a gente começar é o seguinte: eu acho que é evidente, né, que um mercado para quem trabalha na área de russo, né, não é um mercado vasto, né, é um mercado específico, claro. Né, e a maioria das pessoas que se forma no russo vai trabalhar ou fazer concursos, né, para ser professor em algum nível, né, ou então vai trabalhar com tradução. Né? Essa é a maioria. A tradução de vários tipos, tem desde tradução literária, tem tradução técnica, né? Há a demanda por tradução técnica, ou com tradução como intérpretes. Né? Há pessoas que vão para a área de relações internacionais, por exemplo, né? Aplicam, utilizam esse conhecimento sobre a Rússia nas relações internacionais. A gente, sempre muita gente da ECA, né, que quer trabalhar com materiais russos, quer trabalhar no jornalismo, principalmente. Né? Então, há campos variados em que se pode aplicar esse conhecimento. Mas o que eu gosto sempre de dizer é que é claro que é uma área específica, é? Claro que o mercado não é vastíssimo, é? Por outro lado, tem pouca gente trabalhando com isso. Né? Então, basta fazer um contraste, né, com uma área em que o mercado, evidentemente, é maior, sei lá, na literatura brasileira, né, há mais concursos, né, há mais vagas, mas, em compensação, tem muito mais gente também fazendo. Né? Então, proporcionalmente, num, a impressão que eu tenho, e o que eu tenho visto, né, ao longo dos anos, é que não faz tanta diferença assim. Né? E que realmente o mais importante, né, pode parecer talvez um pouco utópico, ou quem sabe até piegas, isso que eu vou dizer, mas o mais fundamental em um curso de humanidades é fazer aquilo de que se gosta. Né? Realmente é seguir, né, o instinto para aquilo que se gosta, que se tem paixão por fazer, né, vontade e interesse, porque, em geral, funciona, né, dá certo. Não é garantia, né, de nada, porque nada é garantido na vida, né, mas sem, né, a chama pelo assunto, o interesse aceso, né, dificilmente aquilo vai render algo como profissão. Né? Se as pessoas estão embarcando na seara das humanidades, o importante realmente é seguir, né, aquilo, aquilo por que se é apaixonado. Né? Então, essa é meu primeiro comentário, depois a gente pode voltar ao assunto. Um outro ponto que me foi proposto no e-mail prévio do centro acadêmico, se é necessário entrar sabendo a língua. Né? Também acho que o pessoal depois pode comentar mais. Não é necessário saber a língua previamente, aliás, pouquíssima gente sabe, né? Tirando uma ou outra pessoa que porventura tenha estudado na adolescência um pouco de russo, ou no caso de descendentes, né, de imigração russa, alguém que tem alguma relação familiar, todo mundo entra sem saber. Né? A imensa maioria. Então, é algo que se aprende ao longo do curso. Esses poucos anos de faculdade, em geral, servem para fornecer uma base, uma introdução à língua. É pouca gente, né, que termina o curso muito fluente, né? Embora isso dependa, evidentemente, de disposição pessoal, como qualquer estudo de língua. Né? É perfeitamente possível, com dedicação no tempo do curso, ter uma leitura, por exemplo, muito fluente, né? Ou bastante fluente. Isso é possível fazer nesse tempo. Agora, a ideia realmente é que seja um ponto de partida para estudos que vão levar o resto da vida. Né? O russo é tipo da língua que, se você não tem como nativo, né, não aprendeu na infância, né, e começa a aprender mais velho, vai se passar o resto da vida estudando. Né, isso vale para todo mundo. Né, todos os professores, alunos de pós, todos continuarão estudando e aprendendo russo
a vida inteira. Sobre possibilidades de intercâmbio e pesquisa, e aí eu já vou encaminhando para terminar, o que a gente tem alguns convênios com instituições russas, a maioria em Moscou, tá? Mas também em Petersburgo. Tá? Confesso que não olhei agora, como esses convênios têm um tempo, tá, de validade, eu não olhei antes dessa fala quais que estão valendo em Petersburgo. Da última vez havia 3 instituições com convênios em Peter, né, que era a Universidade Politécnica, a de São Petersburgo, e a chamada Casa de Pushkin, a Pushkinsky Dom, ou Instituto da Literatura Russa. Em Moscou tem a MGU, que é a Universidade de Moscou, a Universidade de Humanidades, né, e o Instituto Gorky de Literatura Mundial, e a gente tem mandado alunos para várias dessas instituições. Agora, como que eles ou elas são mandados depende do financiamento que é conseguido. Tá? Às vezes, pode-se conseguir por intercâmbios da própria USP, tá? Às vezes, os estudantes vão com recursos próprios. Tá? Na pós-graduação é mais comum, porque aí há, e esperamos que continuem a existir, bolsas, né, que permitem a viagem. Mas contatos estabelecidos, isso há. Tá? Acho que já passei aqui do meu tempo, peço desculpas por ter me alongado. Eu vou interromper por aqui, depois eu passo. A gente pode voltar. Sim. É, agora, dando continuidade, a Flávia. Flávia, o microfone é seu. Se você quiser uma sugestão, dizer em qual momento da habilitação você tá, o seu ano, tal, essas coisas. Claro. Bom, meu nome é Flávia, eu estou no terceiro ano do curso, no segundo ano da habilitação, estou fazendo atualmente Língua 4. Eu entrei, então, na turma de 2020 e entrei no curso em 2019. Eu vou falar um pouco primeiro porque que eu escolhi fazer a habilitação em russo, como que eu fiz a decisão também, que eu sei que é meio difícil a gente escolher uma habilitação às vezes, e aí eu vou falar de algumas experiências que eu tenho tido já depois de ingressar. Bom, eu escolhi fazer a habilitação em russo, meio que por um motivo um pouco inusitado. Quando eu era adolescente, eu sempre gostei muito de cultura leste-europeia, no geral. Sempre gostei muito de música leste-europeia. Uma das minhas bandas favoritas era uma banda ucraniana, de punk. Então, sempre achei muito interessante todo esse universo eslavo e leste-europeu, dos Balcanos também. Depois que eu entrei na faculdade, eu entrei meio perdida, assim, não sabia que habilitação eu queria fazer. Aí cheguei a cogitar fazer latim, várias coisas. Mas quando eu me deparei com a possibilidade de fazer russo, eu pensei que faria muito sentido, porque já era uma coisa que me interessava bastante. E aí resolvi pegar algumas disciplinas no segundo semestre do ciclo básico com professores que abordavam, de certa forma, alguma coisa do universo russo. Então, eu peguei Introdução aos Estudos Literários com um professor que pesquisava literatura russa, e a gente trabalhou bastante contos e novelas. E também fiz IELP 2 com a Sheila Grillo, que trabalha Bakhtin, e para ver, né, se eu ia gostar mesmo de estudar isso, se eu ia ter interesse. No fim, gostei muito, me apaixonei muito pela literatura russa também, especialmente pela parte de teatro e tudo mais, e resolvi ingressar na habilitação. Aí, por azar, meu primeiro ano na habilitação, e agora o segundo também foi durante a pandemia, né, então a experiência, obviamente, é um pouco diferente, mas eu fiquei muito, muito feliz, assim, acabou que eu realmente gostei, mesmo tanto que eu achei que eu ia gostar, e comecei a explorar as possibilidades que a habilitação poderia me dar, de atuação dentro da universidade e fora também. Durante o segundo semestre do ano passado, eu comecei a participar de um projeto PUB, né, que é das bolsas de pesquisa e tudo mais que a universidade oferece, com o professor Milan Hu, da Faculdade de Educação. Nesse projeto, a gente estudou materiais didáticos de ensino de línguas não hegemônicas no Brasil,
Então, esse projeto incluía o russo, o árabe, grego, latim, coreano, chinês, enfim, várias línguas. E aí a gente acabou decidindo desenvolver um guia para orientar as pessoas que estão ingressando ou já cursam as habilitações dessas línguas na Letras. E durante o processo de desenvolvimento desse guia, a gente pesquisou de tudo. Vale mencionar que não fui só eu que participei da língua russa, tem o Guilherme Vasconcelos, que é da minha turma, também participou. E durante a pesquisa, a gente acabou descobrindo assim, muitas coisas muito interessantes. A gente pesquisou desde a imigração russa no Brasil até lugares de encontro, né? Tipo restaurantes, clubes, feiras, igrejas ortodoxas russas no Brasil, todas essas coisas a gente pesquisou. E aí eu tive ainda mais certeza que eu gosto muito dessa área, porque eu vi que por mais que a gente às vezes imagine que estudar russo no Brasil talvez seja um pouco esquisito, que não tenha nada a ver, que não faz sentido nenhum, eu acabei descobrindo que não é exatamente assim, e tem muita coisa para ser explorada, e que tem comunidades de imigrantes muito ativas no nosso país, e que fazem coisas muito interessantes, e que muitas vezes não têm muita visibilidade e não recebem as devidas políticas públicas que deveriam. Então, foi uma paixão muito grande que eu encontrei. E a partir desse projeto, eu comecei uma iniciação científica, também com o professor Milan, na Faculdade de Educação, sobre o ensino de russo no Brasil, que é uma área pouco estudada. A Camila, que faz parte do projeto, mandou aí o link no chat. A Camila é do coreano, então vocês podem ver de várias habilitações aí o guia. Não tem de todas, mas tem de muitas. Mas durante a iniciação científica, durante o desenvolvimento do projeto da iniciação científica, eu e o professor Milan, a gente foi conversando e tentando descobrir o que eu poderia estudar nessa área de ensino do russo, e a gente foi fazendo um levantamento das produções acadêmicas que já existiam nessa área, especialmente na USP, e a gente acabou percebendo que não tem muita coisa, não tem muita coisa sendo produzida especificamente sobre metodologias de ensino do russo no Brasil e tudo mais. E aí eu percebi que existia aí, né, uma certa lacuna e também um certo problema de ser uma área um pouco difusa, assim, no nosso país, onde a gente tem comunidades que têm cursos, e a gente tem universidades que também têm cursos livres ou cursos de bacharelado, né, que, no caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que acabava que a gente não tinha muitas conexões, assim, entre todas as pessoas que estavam trabalhando com a língua russa, mas acabavam não dialogando entre si. Então, a gente acabou resolvendo fazer um projeto que seria tipo um estado da arte do ensino da língua russa no Brasil, onde a gente levanta materiais didáticos, documentos relacionados às políticas públicas do ensino da língua russa, a produção acadêmica também na área. E nisso, de novo, fui descobrindo ainda mais coisas que eu gosto muito, e descobri que a área de russo não tem tantas limitações assim quanto eu imaginava que eu teria, que eu morria de medo de fazer a habilitação e depois ter com que trabalhar, mas tenho descoberto que, na verdade, é uma área muito diversa, especialmente relacionada às políticas linguísticas que eu venho estudando na iniciação científica. Eu tenho descoberto que a Federação Russa tem até leis específicas voltadas ao ensino de russo no exterior, muitos projetos relacionados a isso, então existem muitas oportunidades. Além disso, acabei descobrindo que existem estudos do próprio governo brasileiro, especialmente da CAPES e também em parceria com a Unesco, que estudam as relações do Brasil com os países do BRICS, né? Então aí inclui a Rússia, que recomenda assim, diversos tipos de projeto e incentivo a parcerias com países do BRICS e aí, consequentemente, com a Rússia. Então, foi uma coisa que me deu assim, muito gás, muito incentivo para continuar estudando. Porque eu percebi que tem muita coisa ainda a ser feita, muita coisa a ser explorada, apesar de ser um curso já mais antigo, né, na nossa faculdade, ainda assim é uma área que, infelizmente, não tem tanto incentivo, né, quanto as outras, e que a gente pode trabalhar muito ainda para melhorar, para aumentar o alcance, que as pessoas conheçam mais, e é uma coisa que eu gosto muito, sou muito apaixonada, como o professor Bruno falou, que é importante, né, ser. E é isso. Sobre o curso em si, eu acho que é importante sempre manter em mente que
É uma língua complexa, acho que de aprender, né? Uma coisa que não tem como mentir, especialmente porque a gente precisa aprender um novo alfabeto, é uma língua declinada, então é uma habilitação que exige bastante dedicação, mas a gente tem bons professores que amparam muito a gente, e por ser uma habilitação um pouco menor, né? A gente geralmente tem 20 vagas, a gente recebe bastante atenção nos nossos professores, especialmente das nossas professoras de língua. Então, e as turmas também são muito amigas, né? Então a gente é muito próximo, a gente se ajuda muito. Então, apesar de assustar um pouco todo esse processo de aprender uma língua tão diferente, não é um processo solitário e é super possível. E eu recomendo muito, assim. E caso vocês queiram vir para o russo, por favor, falem comigo, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem. E eu espero encontrar alguns de vocês que estão assistindo na nossa habilitação ano que vem. É isso. Arrasou demais, arrasou muito. Bom, nossa, eu fiquei inspirada, gente. Ó, vou contar uma curiosidade. Quando eu fui pro meu ranqueamento em 2018, no final de 2017, eu acabei ficando na habilitação de primeira escolha, o espanhol. Mas eu pensava em colocar como segunda o russo. Mesmo eu tendo essa visão de ser uma coisa distante, né, que eu acabei desconstruindo aqui. Mas eu pensei sim, né? Achei muito legal, o Flávio. Agora, gente, para dar continuidade, o Yuri vai conversar um pouco com a gente. Boa noite, Guilherme. Tá conseguindo me ouvir, pessoal? Perfeito. Muito boa noite, Guilherme. Agradeço o convite. Agradeço e honrado com a presença do nosso professor Bruno, professor de cultura russa. Hoje tivemos de manhã aula com ele. A nossa Flávia está conosco também, nossa colega. Deveria estar na turma dela, né? Eu entrei em 2019 no primeiro ano de letras e ano passado acabei trancando em decorrência da pandemia. Então, eu retornei esse ano. Eu sou aluno de Língua Russa 2. Então, eu estou no meu segundo ano de letras e meu primeiro ano de russo. E o nosso professor, nosso monitor Léo, honrado estar com você nessa presença dessa noite. Muito obrigado pelo convite e pela honra de estar representando a turma aqui nessa data. Vamos lá. Eu vou, como calouro do curso de língua russa, apresentar um pouco de por que eu acabei chegando até essa habilitação, né, e o que está me levando a seguir adiante. Bem, como o professor Bruno falou, são várias pessoas, vários motivos que trazem a pessoa até o curso de habilitação em russo. Eu sou essa pequena parcela de imigrantes russos, né? A minha família veio durante o século XX para cá, vieram após a Segunda Guerra Mundial, guerra patriótica, como o pessoal fala lá, e nos instalamos aqui em uma colônia russa, na cidade de São Paulo. Para aqueles que conhecem, a Vila Zelina, onde nós temos ali um conglomerado de pessoas do leste europeu. E a partir dali, o pessoal tem mantido essas atividades culturais, gastronômicas, e convido vocês todos e todas a conhecerem a nossa Vila Zelina. E eu pensei em algumas vezes, antes de prestar letras, né, essa é a minha segunda habilitação, essa é a minha segunda graduação, eu já tenho uma graduação anterior e eu estou utilizando letras e o russo em específico como o complemento dela. O que me acabou... por que eu acabei prestando a faculdade? Pois bem, né, a faculdade de letras e habilitação em russo. Eu tentei algumas vezes anteriormente a estudar russo nesses cursos que a gente encontra agora, ainda mais na internet, pós o período de pandemia. Só que nunca obtive sucesso em decorrência da minha primeira graduação, que me exigia muito do meu tempo, bem como o meu trabalho, meu serviço, minha atividade do dia a dia. Até que eu resolvi alavancar isso, já chegando à minha idade, a quase 40 anos de idade, de uma forma profissional, de uma forma de graduação. Então, quando eu resolvi levar as coisas mais a sério, né, fui recomendado a prestar a FUVEST e estar aqui hoje com vocês. Pois bem, o curso ele atrai das mais diversas vertentes de pessoas, aquelas apaixonadas à língua, à história, à cultura, ao cinema. E a parte que me interessa, como o professor Bruno comentou, é a parte de tradução técnica. Essa parte me interessa muito, afinal, a Rússia, né, a gente apresenta isso durante o primeiro semestre, né, por que eu estudo russo? A Rússia é um país efervescente, um país que está crescendo a passos largos,
chegando esse ano a quase 4% de aumento na sua economia, e ela está cada vez mais se aproximando. Em 2021, as distâncias diminuíram muito no mundo. E temos o lado da parte histórica da Rússia, parte literária, temos, porém hoje é um país como o nosso. E a parte econômica, a parte comercial, a formação de educação, ela acontece, ela interage. Brasil, Rússia, assim como todos os demais países do BRICS, eles acabam se conversando. E qual seja a área que você esteja, né, você, a pessoa que está nos assistindo agora, se interesse, aqueles que pensam na parte de tradução, seja a lei direta de pessoas ou a tradução de documentos, há espaço para todos, né? A Rússia é uma produtora de muitas tecnologias. Vamos pegar uma área, por exemplo, a área médica. Ela teve o desenvolvimento lá da vacina e de outras, e isso tudo necessita o quê? De tradução. E eu preciso de pessoas com formação para isso. Entendem onde eu quero chegar? Então, não basta apenas uma pessoa com saber falar o russo, ela precisa ser promulgada por isso, ela necessita ter um estudo anterior e o constante, como o professor Bruno comentou, um estudo que ligue essa pessoa ao Brasil e aquela cultura, aquela língua, para que possa realizar com esmero essa missão. Então, o que me interessa no curso, né, o que eu busco, que é apenas, como eu disse, apenas mais uma das vertentes, é essa parte de tradução, a parte de reportagem, a parte de estudo de manuais técnicos em determinados setores que interessam a minha primeira profissão, para o quê? Realizar essa tradução. Afinal, existe uma cultura riquíssima, seja para nós, brasileiras e brasileiros, levarmos para lá, assim como a cultura russa a agregar a nossa cultura, a nossa história aqui. Então, isso de parte econômica, gente, eu estou falando. Nós somos o instrumento, nós somos o eixo de tradução e de transferência dessa cultura, dessa riqueza de cá para lá e de lá para cá. E o convite que eu faço como calouro a todos e todas vocês, vamos nos tornar esse eixo? É o convite que eu faço a vocês. Vamos fazer parte desse futuro, vamos escrever essa história, sem deixar claro de esquecer essa parte histórica, literária, de tradução dessas obras e novas interpretações. Afinal, direto nós discutimos das obras já apresentadas, novas traduções, novos conceitos adaptados às suas épocas. E isso é uma discussão sem fim. Da metodologia, nós utilizamos um livro, pasme, em espanhol. Isso nós estamos estudando, nós calouros estamos pensando em modificar, afinal, é um sistema que já é utilizado há muito tempo, e nós pensamos em, de certa forma, alterar isso. E aí vai a nossa meia-culpa. Afinal, o nosso curso começou, eu até anotei aqui os números, com quase 30 alunos, entre pessoas que estavam assistindo e os próprios alunos que estavam fazendo parte da habilitação. Hoje, em nossa aula, nós temos uma base, primeiro ano de russo, 13 alunos. Então, nós tivemos uma baixa tremenda. Yuri, o curso é difícil? Gente, é conforme foi dito, se você ama a língua, se você ama a cultura, se você abraça isso para a vida, não é difícil, é um prazer. É um prazer, eu garanto para vocês. Só que exige, sim, um estudo diário. Exige uma necessidade com afinco de você se dedicar à língua. Esses 2 primeiros anos, eu acredito estou falando como calouro, repito, você precisa aprender como funciona o mecanismo, o vocabulário em língua russa, para depois a gente começar a pensar em tradução. Para dali a gente começar, de fato, a abrir asas e decolar. Só que esses 2 anos, na minha opinião, de primeiro anista, são os mais difíceis, pois você precisa se dedicar e muito. Dias de semana, pós horário de aula, fins de semana. Yuri, você deve estar se perguntando, será que é necessário uma aula externa? Eu já tive uma cultura, tive conhecimento anterior, por causa da minha família, né? Eu te falava alguma coisa russa em casa. Precisa? Na minha opinião, sim. Eu faria. Não me tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso. Até onde eu pude estudar, até onde eu conhecia,
eu consegui levar. A partir dali, eu comecei a ter as dificuldades. Porém, o fator, né, de nós, alunos de russo, nosso maior tesouro que estamos hoje conversando no grupo de WhatsApp é a união da turma. A turma nossa se ajuda de forma absurda, seja para estudo, seja para apoio, seja para tirar dúvidas. Tem pessoas que têm mais tempo, outras não têm tanto. A turma, ela é imprescindível. E a turma de russo, aí eu vou defender o nosso time. Nós somos muito unidos. Nós, com o pessoal que está estudando lá, faz o que pode e ninguém fica para trás. E a gente está tocando, gente. Tá? Espero eu logo estar mais com vocês, recebendo vocês da língua 1. Será um absurdo prazer. É uma língua maravilhosa, é uma cultura milenar, é um mundo que nós não conhecemos, pelo fato de morarmos em um país do Novo Mundo. A Europa Oriental, nós não aprendemos em bancos escolares. Normalmente, a gente aprende só lá, Revolução Russa, e para trás não existe Rússia. Sendo que desde o século 8, 9, ela já começou a existir. E você aprende isso na habilitação e na cultura. Convido vocês a conhecerem esse lado desconhecido do mundo, essa cultura maravilhosa, que é onde nós vamos aprender muito e ensinar muito também. Tá? Passo a palavra para o Guilherme e para o Léo. Eu fico agradecido. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Yuri. Pontualíssimo na sua intervenção. Fez certinho os 10 minutos. Realmente uma coisa de uma pessoa interessada no mundo dos negócios, né? É muito importante a gente pensar também nessas questões corporativas, né? Onde a gente vai poder se empregar. É muito interessante mesmo. Agora eu vou liberar aqui o microfone para o Leonardo, para ele fazer a intervenção dele, compartilhar suas experiências. É sua, Léo. Valeu. Guilherme, primeiramente, obrigado pelo convite, todo o Kael, que me deu a oportunidade de, enfim, participar dessa conversa para poder apresentar o curso para todo mundo. A fala do Bruno, da Flávia e do Yuri, enfim, e fico até sem saber exatamente o que eu posso falar para poder complementar. Enfim, eu considero, assim, na minha opinião, do ponto de vista de alguém que está quase se formando. Bem, meu nome é Leonardo, eu sou aluno ingressante do curso de letras no ano de 2018, entrei na habilitação no ano de 2019, mas em partes eu fui, no entusiasmo com o curso, eu adiantei muitas matérias, então eu eu planejava me formar ainda esse ano, fazer o curso de letras assim no speedrun, assim, em 4 anos. Mas por uma série de motivos eu acabei deixando de fazer isso para, enfim, priorizar algumas outras coisas. Mas de qualquer forma, eu estou fazendo atualmente o curso de língua 6 e o curso de língua 8 simultaneamente, que é uma coisa que é possível pensando na grade horária do russo. E é uma experiência, inclusive, muito boa, porque pela primeira vez no curso eu estou tendo aula com todos os professores de língua que temos no corpo docente, uma aula para cada um dos 3, e está sendo uma experiência bem legal em relação a isso. Mas eu acho que falar sobre o começo do curso, sobre o que me interessou na entrada do curso talvez não seja muito interessante. Eu acho que eu vou usar esse tempo para falar um pouco sobre a minha experiência, principalmente em relação a atividades, posso dizer, complementares em relação à habilitação. Porque, desde que eu comecei no russo, eu já sabia um pouco da língua, já falava, já riscava algumas traduções e tudo. E eu tive, por causa disso, assim, também pelo meu interesse, pela minha vontade de, enfim, atuar academicamente, eu fui muito acolhido pelo curso. A professora Fátima, que dá aula no primeiro ano, ela literalmente me adotou e a gente fez uma IC no ano de 2020, 2019 para 2020. Agora a gente está fazendo um TCC, eu estou acompanhando os alunos de língua 1 na monitoria, e eu acho que eu posso entrar em detalhes sobre essas coisas e pode ser bem interessante. Existe também a questão do intercâmbio, porque eu fui recentemente aprovado no último edital que teve. No próximo semestre eu vou estar indo para Moscou, para a Universidade Russa de Humanidades,
que fica lá em Moscou, e enfim, acho que eu vou entrar em detalhes sobre essas coisas, sobre essa história, e talvez seja uma coisa que possa complementar bem a fala de todo mundo. No ano de 2019, eu ingressei no curso, já tendo conhecimento, eu consegui inclusive auxiliar os meus colegas com a questão dos conteúdos e tudo, e de alguma forma isso me abriu possibilidade para poder começar a pensar em fazer uma pesquisa. Eu já tinha um interesse absurdo em literatura russa, já consumia bastante literatura russa nesse momento, e a minha vontade era de começar a traduzir o mais rápido possível. A professora Fátima, ela me acolheu, a gente desenvolveu um projeto, lançamos para edital, e fomos desenvolvendo esse projeto, que foi começado só no ano de 2019 para 2020. E foi uma experiência bastante interessante, inclusive, eu acho que uma de uma maneira especial, o russo ele te possibilita, ele te dá muitas opções de trabalhar com literatura, porque a literatura foi uma pedra angular do curso, né, foi justamente aquilo que motivou o surgimento do curso em grande parte. Então, eu vi muita abertura para isso, e para mim foi muito simples, muito fluido de desenvolver esses trabalhos. No TGI eu dei continuidade a essa pesquisa, não estou fazendo tradução agora, mas foi uma opção muito pessoal, a ideia mesmo era continuar fazendo traduções, e apresentando, e pensando já em publicações e tudo. E, por fim, teve a experiência da monitoria, em que eu pude ver, assim, de uma perspectiva talvez privilegiada, como que funciona esse primeiro ano do curso. Porque porque assim, eu considero o primeiro ano de língua um ano bastante complicado, mais do que os outros, porque você tem de maneira muito densa, um contato com a parte morfossintática da língua. Porque eu imagino que quando você sai do primeiro ano, é uma percepção que eu tenho, mas ainda está a se confirmar, que quando você sai do primeiro ano, você já tem um parâmetro de como funciona toda a língua. Você não vai saber exatamente se expressar em russo, não vai poder, enfim, traduzir textos com tanta fluidez, mas você vai ter uma certa familiaridade com todas as estruturas da língua, e tudo fica um pouco mais simples depois, independente do que você queira fazer. Se você quiser se desenvolver para conseguir falar russo fluentemente, para poder traduzir muito bem, todas essas competências, elas são muito bem preparadas no primeiro ano. E por mais atribulado que seja, eh, a gente sempre tem essa, foi o que o Yuri comentou, sempre são turmas muito unidas, porque ele fala isso da turma dele, mas a minha turma também, talvez a Flávia possa até falar sobre isso depois, mas eu sempre parece um padrão dentro das turmas de russo, elas serem muito coesas e bastante unidas entre si, questão de apoio e tudo. Então, eu acho que, apesar de todas as dificuldades que existem, inclusive, existe essa questão que o Yuri pontuou do material, que a gente inclusive está tentando realmente corrigir. Eu estou como, assim, como eu estou ajudando a organizar o curso com a professora Fátima, eu sempre dou um incentivo para os alunos pegarem os estudos deles, fazerem resumos, enfim, e tudo pensando em preparar um material para os próximos alunos de língua 1 que vierem. E se isso vai ser aplicado ou não, o tempo vai dizer. E por último, sobre a questão a Amanda que me convidou, a Amanda do Kael, ela falou para eu falar um pouquinho sobre a questão do trâmite do intercâmbio, porque foi uma coisa muito inesperada para mim, particularmente, que a CCINT, ela lançou esse edital de intercâmbio com algumas vagas para RGGU, que é a Faculdade de Humanidades lá em Moscou, e basicamente o os processos para fazer a seleção foram bastante simples, porque o curso de russo ele tem um certo privilégio em relação
pelo menos a essa universidade. Imagino que as outras universidades tenham o mesmo funcionamento, porque você precisa saber russo para poder entrar, para você ser aprovado no intercâmbio. Mas os cursos para quem é do curso de russo, da habilitação russo, tem a possibilidade de apresentar essa comprovação mediante carta do professor. Isso daí é uma vantagem muito grande, e foi justamente o que me motivou bastante, porque tudo estava a meu favor para poder, enfim, realizar esse intercâmbio e começar a pensar nisso. Então foi uma surpresa muito boa, e de certa forma não foi muito difícil fazer nada. O que eu precisei me concentrar muito em realizar foi a carta de motivação, porque eu precisei entrar no site da universidade, que não é um site muito simples. O Jupyter deu saudade quando eu entrei nesse site da RGGU, e ver as matérias que eu queria cursar e montar essa carta de motivação. E, enfim, consegui ser aprovado. Agora, enfim, tenho que resolver todos os trâmites com a Universidade de Moscou, consegui pegar o meu visto, que ainda está, enfim, em processo, mas está tudo dando certo para que isso daí aconteça. E eu espero que seja uma experiência boa, e espero que, de qualquer forma, muitos outros tenham essa possibilidade de realizar um intercâmbio depois de mim. E é isso, acho que eu tentei, da melhor forma, complementar a fala dos meus colegas, e é isso. Agradeço depoimentos, Leonardo. Parabéns, Leonardo, pela sua vaga de intercâmbio. Fico feliz. Sempre é muito bom ver a nossa universidade aí seguindo nesse caminho da internacionalização, né, levando a ciência brasileira para além das nossas fronteiras. Eu fico muito orgulhoso de ver os colegas dando conta desse recado aí. Parabéns mesmo. Gente, agora que os convidados já fizeram a primeira intervenção, eu vou abrir aqui para as perguntas. Peço que vocês pensem aí, as pessoas que estão conosco, porque só por enquanto as pessoas estão tímidas. Só veio uma perguntinha para gente. A Letícia Santos perguntou se seria possível fazer língua russo 1 estando em uma habilitação do DLM. Acho que as pessoas os convidados já responderam, mas se o professor quiser comentar, eu ficaria agradecido. Bom, gente, acho que já foi mais ou menos respondido, mas se essa disciplina for como optativa, em geral, não há possibilidade, né, de fazer como uma disciplina optativa, porque as turmas de língua não podem ser muito grandes, né? Elas têm que ser. Existe historicamente na USP um interesse muito grande, né, por alunos de outras unidades, por requerimentos, enfim, optativas, e há uma tensão dentro vou falar muito francamente, né, existe uma tensão dentro da área, né, em que medida que se pode, né, acolher gente que não é da habilitação, né? Assim, há colegas que, enfim, acham que tem que ser o mais amplo possível, né, e outros que defendem que tem que ser uma turma pequena, porque senão o curso de língua simplesmente não funciona, né? Assim, no caso das matérias de literatura ou de cultura, em geral, a política é muito mais flexível, né? Eu, por exemplo, aceito sempre todos os requerimentos, né, e todas as optativas de todas as unidades e áreas, porque acho que se há interesse, a gente tem que atender. Mas é claro que no meu caso é diferente, porque são cursos mais gerais, né, panorâmicos, enfim, e não cursos de língua que exigem, né, de preferência, turmas menores e um acompanhamento mais pessoalizado. Eu queria só reforçar, Guilherme, desculpa, um pouco o que foi dito aqui pelos colegas. Não tem faltado mercado, não é, para gente na área de tradução, não é?
Isso, um pouco, todos os três colegas foram nessa linha, e de fato, o que eu tenho visto ao longo dos últimos anos, estou na USP há 15 anos, 16, na verdade, completados nesse outubro, e o que a gente tem visto é realmente que, para tradutores e tradutoras que são dedicados, enfim, que têm feito o trabalho com afinco, e com talento, não tem faltado mercado. Existe muita demanda de tradutor, de editoras, para vários tipos de tradução, desde tradução literária, ou tradução técnica, como foi mencionado pelo Yuri. Então, a demanda, em alguns momentos até, o mais difícil foi, parece brincadeira falar isso, mas foi segurar um pouco os tradutores, os alunos, não lançá-los no mercado cedo demais, porque é claro que a tradução, pode haver tradutores capacitados em qualquer idade, mas em geral é algo que demanda um pouco de tempo, um pouquinho de maturação. E muitas vezes aconteceu de alunos receberem convites, propostas de editoras, é claro que a pessoa fica tentada, seduzida. Então, em alguns momentos, a dificuldade maior não foi arrumar um nicho tradutório, uma vaga, ou uma possibilidade de tradução, mas até de segurar um pouquinho a onda, digamos assim. Então, realmente tem muito mercado, e até porque, queria reforçar esse ponto para estimular o pessoal a procurar a habilitação, a cultura e a literatura russa realmente tem essa dupla faceta, que foi mencionada aqui. Por exemplo, o Yuri falou que a gente conhece muito pouco, e é verdade. A Flávia também, quando falou do interesse dela pela Europa do Leste, a gente simplesmente não estuda, em geral, a Europa do Leste. A gente reclama muito, e com razão, que a nossa universidade é eurocêntrica, mas cabe qualificar aqui, definir que tipo de Europa que está se falando, porque a gente não sabe nada da Hungria, da Bulgária, da Lituânia, da Romênia, enfim. O que se sabe, se estuda sobre essas culturas, essas literaturas na universidade brasileira é praticamente o mesmo, eu diria, que se estuda sobre a Índia, ou a China, ou os vários países, culturas da África, enfim. É muito pouco. Muito pouco, salvo alguns exemplos e casos isolados. Então, realmente, por um lado, tem um continente a ser estudado, descoberto e pesquisado, e, por outro lado, a cultura e a literatura russa são muito centrais em vários setores, em várias áreas. É impossível pensar no mundo sem o cinema russo, sem o teatro russo, sem a literatura russa, sem a Rússia como um fator fundamental da geopolítica, sem, como o Yuri mencionou, toda a questão tecnológica, técnica. Bom, a Rússia tem universidades excelentes. Aqui o Leonardo mencionou, a RGGU, por exemplo, é uma universidade extraordinária, com imensas contribuições para estudos de história, de filosofia, de literatura. Então, realmente, por um lado, é um mundo ainda pouco explorado, que precisa de mais pesquisa, e, por outro lado, está aí, Está aí. E Dostoiévski é um autor popularíssimo no Brasil. Eu poderia passar muito tempo aqui, já estou me estendendo demais, eu poderia passar muito tempo falando do fenômeno cultural e editorial que, historicamente, é o Dostoiévski entre nós. E claro que isso gera resultados práticos do ponto de vista da empregabilidade das pessoas que se engajam nisso.
Muito obrigado aí pela resposta, professor. Agora apareceram mais perguntas, agradeço as pessoas que perderam a timidez. A Luísa lançou aqui uma pergunta que eu acho que seria interessante os nossos colegas opinarem, assim, darem um olhar estudantil. A primeira é se vocês acham que há um grande contato com a cultura e a história da Rússia no curso, e se a licenciatura se juntar, né, o bacharelado e a licenciatura, a carga de estudo fica muito, a carga horária fica muito pesada, né? Se os colegas puderem responder, eu agradeço. Eu só queria comentar, gente, que a Flávia, ela tinha combinado com a gente que 7 horas ela iria ir embora, assim, e ela de fato o fez, não quis interromper, mas deixou beijos e abraços para todos, né? E eu agradeço muito que ela tenha vindo, e é isso. Léo, quer começar? Por favor. Pode começar, Yuri, pode começar. Yuri. Posso? Obrigado, Léo, obrigado. Sim, Então, mano, imagina. você é mais antigo, né? Você é mais graduado, poxa. Aí Putz, é que eu não fiz a licenciatura, Yuri. Ah, bom, tudo bem, vamos lá. Guilherme, vamos lá, vamos comentar a primeira. Nós temos conhecimento junto à cultura e história russa. Bem, quem sou eu para falar alguma coisa com o professor Gumidi aqui conversando, né? É o professor de cultura russa que nos traz o conhecimento do que é o preâmbulo de Rus de Kiev. Né? Antes de começar aquilo, o que era, antes de começar a parte medieval da Rússia, nós somos convidados pelo professor Bruno Gomide a conhecer a história da Europa Oriental, e ele vai nos guiando ao longo de um ano em cultura russa 1 e agora 2, o qual eu sou aluno do professor, a começarmos desde do começo, do que começou a se ouvir falar do que é Rússia, o que é o surgimento, seja mitológico, seja o surgimento de que eu ouvi dizer lá dos vikings que desceram ou não, suma, até hoje que nós estamos discutindo sobre algumas pinceladas sobre a era Putin, né, o último presidente. Então, sim, nós temos o conhecimento, seja pela carga riquíssima que é apresentada no curso, né, o próprio professor comentou que a cultura russa ela abre um leque tremendo. Só que o que é passado na matéria, quando nós associamos ao que nós temos que estudar em língua russa, que é muita coisa, mais o português, que são as matérias da língua portuguesa, sinceramente é complicado uma pessoa falar, eu vou absorver 100% da carga. O material, ele esbanja material, todas as matérias, todas, não só ligado a russo. Ele esbanja material para se estudar, seja a parte escrita, seja a parte de vídeos, né? É recomendado para nós alguns canais no YouTube que tem filmes desde a década de 30 e 40 russos para servir, inclusive, como base em cultura russa 1, até o material produzido hoje. E se vocês procurarem, por exemplo, filme, uma coisa muito básica, YouTube, filme russo produzido em 2001, é maravilhoso, desde fatos atuais até fatos anteriores. Então, sobra material? Sim. Porém, dá para absorver tudo? Não. Como calouro, eu falo, eu penso, considerando a minha vontade de seguir no russo, impossivelmente trancar o português para me dedicar mais ao russo, para depois continuar e terminar tudo. É uma possibilidade que eu tenho estudado, pois a matéria, ela é absurdamente, a carga é muito grande. O material, gente, não falta. Aí vai dar capacidade e tempo, né? Da vivência de cada um. Tem gente que só estuda, outros trabalham, outros tem que... Em suma, cada um tem a sua vida aí. Mas, assim, aí você tem que mensurar. Material tem, né? Eu observei aqui nos históricos, pessoal que quer estudar com história, parte ligada a isso. Material tem de sobra, gente. A questão é a capacidade da aluna e do aluno de absorver essa tremenda carga que é passada no curso, que com esmero é passada. Eu não estou elogiando porque o professor está aqui, mas fato, todo o material ele é passado e quando você começa a olhar, né, acho que o professor passou de início de matéria 1.200 ou 1.600 páginas de leitura de teses de outros ex-alunos que são verdadeiros estudos da cultura anterior ao que nós conhecemos de Rus de Kiev. Quando eu olhei o material, eu falei,
eu vou ter que parar tudo para ler apenas isso. Não dá tempo, óbvio, mas a gente vai fazendo o que se pode. Tá? É a minha opinião. Material tem, pessoal. A questão é mais, depende muito mais do aluno, de ter tempo para absorver toda essa carga, do que propriamente das condições apresentadas pelo corpo docente da cultura russa e da língua russa. Eu posso complementar um pouquinho a fala do Yuri, assim, mas é uma coisa muito pontual, e que eu vejo muito uma possibilidade, assim, do meu ponto de vista de um formalista apaixonado por formalismos e afins, que muito do que você pode ter um contato muito aproximado e muito profundo com a cultura, sedimentado no aprendizado, não apenas no aprendizado da língua, mas na experiência do curso, principalmente com os professores Noé e a professora Helena, que junto com toda a apresentação de vocabulário, estruturas sintáticas, prática de idioma, a gente tem uma experiência do que é a experiência gramatical do russo, as questões de percepção de tempo, de espaço. Existe um assunto dentro da língua que são os verbos de movimento, que deixa todo mundo maluco, e como que isso implica na visão de mundo dos russos. E, ao mesmo tempo, você tem, junto com isso, um entendimento um pouco da realidade russa, de questões que afloram depois da nossa percepção, junto com os complementos, assim, de dados culturais, mas bem estabelecidos, não bem estabelecidos, mas mais superficiais, que são as coisas, enfim, mais visíveis dentro do que a gente aprende. E as aulas de literatura também tem esse valor de poder dar para a gente uma perspectiva do que é a Rússia e os russos. Eu acho que eu tive isso mais do que nunca, por exemplo, lendo e estudando Almas Mortas, do Gogol. Eu acho que foi uma das experiências mais gostosas que eu tive no curso até hoje. Porque, na verdade, eu não tive aulas de literatura no presencial. Minha experiência com literatura foi toda no EAD e foi difícil me adaptar ao EAD. Então, eu acho que eu entrei com muito atraso nas matérias de literatura e, de qualquer modo, foi transformador ler Almas Mortas. E eu recomendo que, se você quiser entrar, você pode dar uma olhada nesse livro, que é demais. É coisa de maluco. Ai, gente, é muito bom ouvir, é sempre muito bom ouvir professores falarem, mas é bom também ouvir os colegas. Eu acho que é uma aventura que a gente tem que travar, né, na graduação, falar sobre as coisas que a gente estuda de alguma forma. É, eu também fiz isso para balancear as perguntas, gente, porque a próxima é endereçada ao professor, da nossa querida Mandy Coelho. Ela pergunta se há espaços para estudo sobre a União Soviética, tanto fazendo pesquisa como no mercado de trabalho. Por exemplo, trabalhar com tradução de textos ou documentos históricos, né, na verdade. Amanda, sem dúvida, tem muito espaço por incrível que pareça, apesar da centralidade que a União Soviética teve na vida do século passado, né, há muito material por se traduzir, né, muita coisa básica, inclusive, em vários campos, né, na literatura, na política, por exemplo, né, no campo da história, né, e isso estaria, inclusive, muito afinado com o espírito do tempo, né, lá no norte global, centros de estudos russos, né, mais talvez tradicionais, né, e ricos do que o nosso. Há um veio muito forte desses estudos de 20 ou 30 anos para cá, e justamente sobre o período soviético. Né? Tanto a época da Revolução, ou das revoluções de 17, né, quanto o período stalinista, e cada vez mais estudos muito interessantes sobre a parte final, né, do período soviético, né, sobre o período dos anos 60 até os anos 80. Né? Grosso modo, o Khrushchev, o Brezhnev e a época do Gorbachev. Quer dizer, não houve só esses, né? Esses três nomes, mas, enfim,
líderes políticos principais do país nesse momento, de 60 mais ou menos até 89, 91, tem gerado estudos, trabalhos muito interessantes. Hoje, por exemplo, só para dar um exemplo da variedade da coisa, eu assisti uma live com uma pesquisadora alemão, germano-britânica, que trabalha com o movimento hippie na União Soviética. Gravou um podcast interessantíssimo sobre um livro que ela acabou de lançar pela editora de Oxford, trabalhando com o movimento hippie, portanto, algo ali dos anos 70, chamada época da estagnação, que a gente pode discutir se é tão estagnação assim, mas aí é outra história, brejneviana. Então, quer dizer, é um campo com muita vitalidade, muita vitalidade, muita gente fazendo pesquisa interessante. Não é porque a União Soviética acabou, que a coisa morreu, muito pelo contrário. Está muito vivo, gerando muitos estudos e até mesmo nas repercussões políticas mundiais, é algo que voltou a estar na pauta por vários ângulos, por várias perspectivas. Mas, então, sim, sem dúvida, há muito espaço. Obrigado, professor. Nós temos o senhor também respondeu a pergunta da Laura Pina. Ela também estava com essa dúvida, nossa colega da história, e acho que o senhor já respondeu perfeitamente, professor. Agora nós temos aqui a contribuição da Melissa. Ela está perguntando quais as áreas do conhecimento são mais procuradas para a tradução do russo no Brasil, além da literatura. Acho que vocês já comentaram um pouquinho sobre, né? Mas acho que poderia relembrar aí a memória da galera. Acho que se o professor quiser fazer, ou então, se os colegas tiverem alguma experiência sobre, também quiserem colocar após o professor, fiquem à vontade. Deixa eles falarem primeiro, Guilherme, depois qualquer coisa eu complemento aqui. Perfeito. Posso começar, Léo? Fechou. Gente, quanto à área de atuação BRICS, tá? Vamos falar de parte econômica. Eu acho que todas as áreas estão habilitadas a isso. Vou pegar os últimos, 3, 4 fatores econômicos entre Brasil e Rússia. Venda de alimentos, carne vermelha está indo para lá. Nós precisamos de pessoas fazendo tradução de contratos, conversas, viagens daqui para lá, de lá para cá, fazer os contatos pessoais, políticos e econômicos para que isso se resolva, junto à Anvisa também, afinal a liberação de carne precisa disso. Então pensem nos profissionais ligados a essa área, engenheiros de alimento, parte de economia, direito internacional, afinal estamos lidando com 2 empresas de 2 países diferentes. O Brasil recentemente fechou coisa de semana passada, semana retrasada, eu vi em jornal internacional, recomendo, tá? No YouTube tem um canal que é 24 horas, Rússia 24H, né? Ele passa diuturnamente notícias em russo. Mas com o tempo a gente vai aprendendo as palavras e tenta colocar uma tradução automática em inglês para aprender alguma coisa. A renovação de energia nuclear de Angra. Quem irá apresentar essa tecnologia de forma mais cristalina, limpa e possível será o governo russo. Engenheiros nucleares, arquitetos, pessoas ligadas à energia atômica, profissionais da área. Então, percebam, das mais variadas áreas de atuação econômica, todas. Parte de tecnologia militar, o Brasil comprou helicópteros de lá. Formação de pilotos, tradução de manuais, pessoas que têm que ir para lá para traduzir material e trazer para cá, e ao contrário. Percebam, alimento, tecnologia, minas e energia, defesa. Eu estou de bate-pronto respondendo perguntas que são das mais variadas possíveis. Tudo. São países que estão ali, ó. Agora, em Moscou, é 1 da manhã, o pessoal está indo dormir agora lá. Daqui a pouco eles acordam, a gente está indo descansar e eles estão no novo dia de comércio,
precisando de contato conosco e de nós para com eles. Afinal, né, o BRICS nos permite essa ligação mais íntima. Então, percebam, a área de literatura foi um embrião e hoje ela surgiu e deu um boom em tudo. E, propriamente, o que acontece lá, a tradução de notícias de lá. Né? Nós temos alguns canais na internet que a tradução é em russo para português. E a notícia é 24 horas por dia. Nós precisamos de pessoas que ouçam algum político, algum representante comercial falar, e precisamos da tradução escrita ou falada, ou seja, abranger todas as áreas. Então percebam, a área, como o professor disse, não falta mercado. E, repito, o mundo ficou muito pequeno. 17 horas de avião pode parecer muita coisa, mas para você, desculpa, cruzar o mundo e ter uma outra vivência de um outro mundo, é muito rápido. Então, com certeza, como eu disse, a minha segunda habilitação, eu estou utilizando esta para dar suporte à minha primeira, para justamente lidar nessa parte relacionada à minha primeira profissão, seja ligado ao judiciário, para realizar esses contatos e as traduções. E nisso a gente realiza um adicional ao meu emprego, no caso. Isso eu tenho certeza que para todo mundo que pensa na tradução como no primeiro emprego ou complementando a segunda, eu tenho certeza que material não irá faltar. Léo, por gentileza, puder complementar? Então, Yuri, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu entrei no russo com a intenção de traduzir literatura. Então, eu vi a tradução de outros gêneros textuais como um plano B, principalmente. E, na verdade, eu acho que, menos do que uma contribuição, eu queria fazer essa observação, que depois do meu ano, principalmente, eu acho que, na verdade, um ano depois do meu, e ainda mais nesse ano que eu estou acompanhando os alunos em Língua 1 e Língua 2, eu estou percebendo que existe cada vez mais interesse geral em não exatamente literatura, como o Yuri pontuou, que foi justamente o começo do nosso curso, mas tradução de outras coisas. A Mandy pontuou o interesse dela com a relação à história, União Soviética, o Yuri com tradução técnica, e existem muitas ideias legais aparecendo, muitas vontades diferentes e plurais, enfim, aparecendo agora, e eu acho que cada vez mais vai ser um caminho claro para a gente, que a gente pode aprender o russo na universidade e trabalhar com textos não necessariamente literários, e poder fazer traduções técnicas, traduções acadêmicas de áreas fora da letras, e eu acho isso, na verdade, muito interessante. E agora, falando um pouquinho sobre traduções não de literatura propriamente, na minha vivência, nas minhas experiências, conversas com pessoas que trabalham nessa área, você tem muito acesso a muitas possibilidades. Claro, os jornais russos que às vezes que oferecem não oferecem exatamente, mas eles de alguma forma dão abertura para que você trabalhe traduzindo os artigos desses jornais. Conheço gente que trabalha como intérprete para tradução técnica propriamente. Então, de qualquer forma, existe abertura. Eu acho que o maior problema que a gente enfrenta mesmo é a questão do saber como chegar nesse ponto, ou como se estabelecer nessa área. E isso daí eu não tenho resposta. Na verdade, eu acho que a gente ainda vai construir esse conhecimento de uma maneira mais consolidada futuramente. Só, Guilherme, se você me permite, voltando aqui ainda à pergunta da Melissa e complementando o que o Leonardo e o Yuri disseram, chegam propostas de trabalho dos lugares mais variados. No campo da cultura, propriamente, né, mais cultural, algo que volta e meia aparece é oferta para traduzir legenda de filmes. Acontece com muita frequência. Vocês sabem que, em geral, as legendagens elas são feitas a partir do inglês, né? Vocês recebem a coisa já com uma tradução por inglês, né? E aqui no Brasil se faz a partir do inglês, mas em muitos casos
as pessoas querem uma tradução direta, né? Ou seja, uma legendagem feita direta a partir do russo. Então, volta e meia tem propostas nesse sentido, tá? Também envolvendo teatro, né? Traduções de materiais que uma companhia teatral, por exemplo, queira utilizar, né? Isso é uma coisa. Uma outra coisa que a gente também tem que lembrar é o seguinte, é que o russo, nós estamos associando exclusivamente à Rússia, né? Mas o russo é uma segunda língua, uma língua franca, né? de outras partes da Eurásia, que não apenas a Rússia, partes que foram componentes do Império Russo antes e depois da União Soviética. Então, às vezes, também aparecem propostas de tradução de materiais em língua russa, de vários tipos, né? Ligados a áreas que o Yuri, por exemplo, mencionou, né? Aqui vem do Cazaquistão, digamos. Né? São textos escritos em russo, né? Os mais variados possíveis e que precisam ser traduzidos. Então, também tem um mercado, para além da Rússia em si, né? Digamos, né? Relativo à Armênia, né? Relativo a esses países que estão com um crescimento econômico muito forte da Ásia Central, né? O Cazaquistão principalmente, ou seja, também há, né, essa possibilidade de tradução do russo como uma língua franca, né, desse espaço eurasiano pós-soviético. É isso. Gente, a gente tem mais uma pergunta aqui do meu xará Guilherme. Eu acho que é conveniente, já que a gente já tá chegando assim, às 7h30, a galera geralmente tem aula, né? A galera do noturno. Eu vou deixar essa pergunta especialmente para o Bruno, né? Eu acho que as pessoas estão, obviamente, interessadas no professor, no que ele tem a dizer, e com toda a razão. E aí eu vou deixar aberto para que depois do professor responder essa pergunta, os colegas também vão se despedindo, e eu vou pedir a vocês que deixem, assim, um conselho e também um convite aos presentes para entrar na habilitação, e um conselho aí para as pessoas que queiram fazer o russo, alguma coisa mais final, tá bem? Então, aqui vai a pergunta do Guilherme, especialmente para o Bruno, o querido da nossa sessão. Brincadeira, professor. Além da tradução, você acha que o mercado editorial vê bem os formados em russo? Guilherme, obrigado pela pergunta também, e vou responder muito rapidamente pelo tempo, sem dúvida, tá? Sem dúvida existe uma boa imagem, né, do curso de russo da USP, e certamente quem é egresso, né, desse curso tem trunfos, né, para negociar, né, trabalho com as várias editoras. Na 34, por exemplo, né, sem dúvida muito bem visto, e há vários alunos e alunas que vieram da área de russo, né, ou egressos da habilitação, ou então que de alguma maneira fizeram cursos conosco, que acabaram trabalhando lá. Tem Danilo, por exemplo, que é um rapaz que veio do nosso curso, ele é editor assistente agora na 34. Então, houve muita gente que já trabalhou ou como editor ou editor assistente, ou na revisão de textos, por exemplo, né, dentro da editora. Né, e certamente a formação no curso, né, e o prestígio simbólico, digamos, né, que foi amealhado ali, foi decisivo para essa inserção. Agora, se o Leonardo ou o Yuri quiserem comentar alguma coisa também, não? Então, gente, é o momento das falas finais, acho que, né? E aí, Léo, Bom, o Yuri se dispôs. Vai lá, Yuri. Pessoal, para nós encerrarmos, eu vou falar pelo menos a minha parte, como calor. Gente, eu não falo língua só, não se trata apenas da parte morfológica e sintática do russo. Sintática. Então, assim, é uma cultura, é um mundo desconhecido quando você opta pela habilitação em russo. Você vai aprender um modo de vida diferente, você vai aprender uma língua diferente, que é a consequência, uma cultura diferente,
uma culinária diferente, um modo de pensar diferente. É um outro mundo. Mundo milenar, lindo, maravilhoso. Porém, não vou enganá-las. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mais da metade da turma já abdicou e mudou de habilitação e foi embora do russo. Porém, aqueles que estão fazendo por paixão, aquele fogo interno, a vitória é certa. A vitória é certa. Com certeza, dessa turma a qual eu participo, aos meus sucessores, como o Léo e os que estão por vir, que são vocês, teremos pessoas que serão articuladoras, serão eixos que trarão uma cultura maravilhosa ao conhecimento do nosso país e levarão a nossa rica cultura além mar. E nós estamos aqui para realizar essa parte, fazer o nosso quinhão na história nossa e do nosso país. Eu convido a vocês que estão aptos e aptas a abraçar esse desafio de corpo e alma, e gente, não é menos que isso, de corpo e alma, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Será um prazer estar recebendo vocês no próximo semestre de russo. Ok? Obrigado. Uma ótima noite. Bom, se eu puder falar alguma coisa para quem estiver interessado em entrar. Na verdade, eu estava já pensando no que eu ia falar e eu acho que eu só vou, enfim, complementar de novo a fala do Yuri. Provavelmente as pessoas que futuramente vão entrar em dado momento no meio da tempestade, enfim, da toda a loucura que é principalmente esse primeiro ano, pode entrar numa certa crise, numa certa indisposição com relação a como proceder, ou o esforço que você despende para aquilo que a princípio pode parecer que não vai render nada, mas eu acho que uma coisa que, para mim, pelo menos, me ajudou muito a perceber e perseverar dentro do curso, mesmo que a minha experiência não tenha sido exatamente muito tortuosa, mas eu encontrei algumas pedras no caminho, e o que me ajudou sempre a entender, ou enfim, a querer continuar e querer apaixonadamente continuar, foi entender, de certa forma, a importância disso que a gente está fazendo. Nesse poder de mediação e de sermos nós as pessoas que vão poder criar uma comunicação, criar conhecimento, e, e mesmo que não seja uma coisa utilitária, de qualquer forma isso tem uma relevância enorme para nós mesmos e para as pessoas que, enfim, vão consumir esse conhecimento, e para as pessoas que vão dar continuidade, vão transmitir esse conhecimento. A gente tem um poder muito forte com esse conhecimento que a gente tem, e eu acho que ter essa relação de propósito com isso que a gente escolhe enfrentar e deixa enfim, essa experiência transformar a gente, eu acho que é essencial, nunca perder a noção da importância de tudo isso. Muito obrigado aí pelos comentários, né? Pô, conta aí alguma coisa pra gente aí no final da nossa apresentação, professor. Traz a... Brincadeira, professor. Ó, eu vou Já colocar está muito aqui. bem dito. Fala. Tem um comentário aqui do Guilherme, meu xará, um elogio à habilitação do russo. Vocês têm os melhores memes nas rinhas de habilitações. Parabéns. A nossa querida Mandy grita Viva o Russo e o DLO. E a Laura agradece a presença de vocês, eu também agradeço. E, de novo, aqui a Mandy manda agradecimentos e convites aos calouros, tá bem? Se os convidados não querem falar mais nada, eu vou agradecer a presença de vocês, dos nossos convidados, agradecer a quem ficou até esse momento.
falar que é muito bom ver a galera assim falando que tá animada para fazer o curso, que gostou de ouvir o que tá sendo colocado, que tá animada, né, num cenário difícil para os estudantes assim, né, no sentido de estar longe da universidade, longe dos equipamentos como bibliotecas, essas coisas. Ver gente animada com os estudos é muito bom, né? Mostra que a gente tem um semestre importante, né? Se tudo der certo, a gente voltar presencial, tá bem? Então, eu agradeço muito. A nossa semana de habilitações continua. Amanhã teremos aí mesas também, ao meio-dia e às 6 horas. E a semana que vem também. Então, tá todo mundo convidado para essas nossas atividades. Tá bem? A nossa atividade, gente, fica gravada no canal do Kael no YouTube. Então, se algum colega não viu e gostaria de ver, quiser recuperar, é, a gente tem lá no nosso canal guardadinho, tá bem? Um abraço a todos. Espero que todos fiquem bem aí à noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Abraço, Obrigado, pessoal. pessoal. Boa noite. Boa aula.